Muito bem, hoje, o último dia de outubro de 2020, passou como rojão, apesar de confinamento, de tudo isso, com a pandemia, mas nós estamos já terminando o ano, né? Se alguém não se deu conta, estamos acabando o ano, porque foi tão rápido que talvez ninguém nem percebeu. Nós estamos estudando o livro de André Luiz, O Nosso Lar, mas antes a gente tem a degustação discutindo um capítulo dos 50 anos depois de Emmanuel. Nós estamos no capítulo 3º, na via momentânea. Então, quem leu, vai depois... alguém gostaria de falar alguma coisa? Só vou dar só uma observação. O que é a via momentânea? Eu gosto muito da Itália, né? De tudo que se refere à Itália. Eu acho que é coisa do passado, né? Mas a Itália antiga, provinciana, não Roma, com aquela cidade grande, assim, não, mas... E essa via nomentana é uma estrada que sai de Roma, né? De Roma antiga, né? Que partia da Porta Nomentana. E ela tem em direção nordeste, vai, né? Mas... e tem extensão de 23 quilômetros. E é onde, ao decorrer do capítulo, a gente percebe que é onde está o cemitério. Então, passou a Porta Nomentana, aí já está na via Nomentana, e aí está o cemitério. E ali que eram feitas as reuniões cristãs daquela época. Nós estamos falando do ano de 131, por aí, depois de Cristo, né? Então, tem um dos outros exemplos de outras vias, né? A Via Ápia, mais conhecida, que vai para Sudeste, Via Tiburtina, que ia para Tibur, Via Flamínia, mais ao norte, Via Cássia, Via Aurélia, Via Estiense, Via Severiana, e vai falar também da Via Viminal, que é um pouquinho antes, que está no bairro do Suburra, um bairro pobre, que a gente vai ver aí também ao longo desse... Quem já viu já não é mais surpresa, né? Que a gente vai ver ao longo do capítulo aí. Alguém lembra de alguma coisa? Gostaria de citar aí o que achou importante, achou interessante nesse capítulo? Eu já confessei que eu não li. Eu já tirei... Eu fui uma como você... estudante ruim. Você compensou, você já confessou antes, eu já tirei seu ponto, tá? Aquela cruzinha positiva já era. Bom, a Kátia é aquela que escuta toda noite um capítulo e ela vai me ajudar. A gente, nesse capítulo, ele começa com a Cláudia Sabina orientando a Téria. A Téria é aquela mulher que ela plantou dentro da casa do Elvídio Lúcius, né? Então, aquela espiã, e que toda a trama agora, quem vai executar vai ser a Téria. Inclusive, em algum momento, não sei se já foi ou vai ser, ela fala para a Cláudia Sabina, fala: Téria, você vai ser, tudo que eu pedi, você vai fazer mesmo? Ela falou: eu quero fazer. Claro que ela está sendo regiamente paga para isso. Então, elas cortaram os vínculos, devem cortar os vínculos para que fique inteiramente lá. E, no momento apropriado, ela vai dando, assim, o report lá, né, as informações que ela precisa dentro da casa do Elvídio Lúcius. Porque o objetivo da Cláudia Sabina é justamente atacar lá como é que chama a mulher do Cláudio? Alba Lucínia. A Alba Lucínia, ela quer tirar para escanteio para poder deixar o caminho livre. Então, nesse capítulo ainda, ela busca pela Plotina. A Plotina é uma pitonisa, uma feiticeira, porque ela quer arrumar lá uma estratégia, uma forma de poder fazer para tirar a Alba Lucínia da parada lá. E ela mora no bairro da Suburra, um bairro pobre de Roma. E é interessante que é tão pobre esse lugar, sempre foi pobre, ou foi pobre no passado,
que no idioma italiano está associado isso. Quando alguém fala na Suburra, vale para qualquer parte da Itália, qualquer parte, significa pobreza, né? O local pobre, alguma coisa, sempre associado a isso. E essa mulher, a Plotina, essa senhora, ela vive nesse lugar. E ela é uma feiticeira, uma pitonisa lá que, bom, ela faz as coisas dela. E pitonisa, como todos devem saber, né, é mulher que prediz o futuro, que profetiza. Bom, a Plotina já sugere de cara para a Cláudia Sabina que abandone os projetos dela. Só que a Cláudia insiste em continuar e ofereceu uma recompensa, né? Eu te recompenso regiamente para você me ajudar. E ela, bom, aí já mudou de figura, né? Então a Plotina, ambiciosa como ela até tem um termo que ela usa, que ela abre uma bolsa e deixa cair os sestércios na mesa, né? Ela chamou de catadupa de sestércios. Catadupa não é nada mais do que uma cachoeira, né, caindo assim, uma queda d'água. Então, se alguém lá achou interessante, porque são palavras muito antigas, ele usa a palavra da época lá dele, né? Então, a catadupa de sestércios é uma cachoeira de sestércios. Aí a Plotina não teve, né, como recusar. Ela aceita o trabalho, mas ela faz uma advertência. Ela fala, olha, você vai ter uma rival, né? Aliás, uma rival não, protegendo a sua rival, a Alba Lucínia, você tem uma verdadeira figura angélica do lado dela, né? Você vai encontrar isso, com uma aura assim intensa de brilho, né? E como um anjo mesmo. E ela está falando justamente da Célia, a filha dela. Então, isso pode contrabalancear tudo, ou seja, pode anular todo o processo que ela faria, né? todo o projeto dela podia ir por água abaixo. Eu não vou falar para vocês se vai ou não vai por água abaixo, né? Mas que vai ser muito mais legal saberem do livro. Mas ela já fala, olha, cuidado que tem essa moça, né? E ela, a Cláudia Sabina não imagina quem seja. Até a Plotina pergunta, você sabe se ela tem filhas? Né? Tem filhos? Daí ela fala, tem 2 filhas, mas não sei se é tudo isso não. Né? E não dá muita bola. E saiu de lá comprometida que vai levar adiante o projeto dela. Né? E esse projeto é tão maquiavélico que ela fala assim, antes de terminar a conversa, ela fala, mas o melhor seria eliminar ela, matar ela? Olha que conversa. A Plotina fala, não, desse jeito não. Você vai ter que desmoralizar ela. Então, eles fazem esse processo aí, ou seja, não é aniquilar o corpo, mas flagelar a alma da Alba Lucínia. Então, vocês veem que ali não é um colégio de freiras, né? É uma coisa bem realmente da pesada. Bom, e aí ela fala também, depois que você terminar a construção do palácio, o Palácio de Adriano, no Tibur, ele vai querer que você acompanhe você e o Elvídio, Lúcio, acompanhe você nas visitas na província, nas províncias, né? Isso deve durar 1 ano, em torno de 1 ano. Então, ela já saiu de lá feliz da vida, já ia dar continuidade ao projeto dela e ia ter mais tempo ainda o Elvídio Lúcio com ela, né? Bom, também está acontecendo uma outra coisa aí que a amiga da mãe da Célia, Túlia Servina, e a Célia vão a uma reunião de cristãos, né? Justamente na Via Nomentana. E aí a Túlia Servina fica impressionada, porque a Célia já conhecia os cânticos, depois que entrava lá. As pessoas entravam tudo encapuzadas, assim, estavam no caminho, tudo encapuzada, que eles chamam de embuçada, né? Também num português bem antigo, né? Que é deixar assim, tipo mascarado, só deixar o olho para fora, assim, mas cobrir todo o resto com capuz, né, da cabeça, para não se identificar. Só que lá dentro todos tiravam, se expunham todo,
e ela cantava, né? Conhecia os cânticos. E aí, na hora de anunciar quem ia fazer o ensinamento, que deveria ser o Policarpo, que era uma figura conhecida lá, que tinha conhecido até na época, bem antes, tinha conhecido, me corrijam aí se eu estiver errado, João, né, o apóstolo, e então ele estava lá em Roma, transmitindo a palavra, tal, né, o evangelho. E aí não estava o Policarpo, quem que sobe lá para falar? O Nestório. Aí que ele é identificado como cristão perante a Túlia Servina e a Célia, com surpresa, claro, né? E aí termina o capítulo. Depois tem o que ele fala na Túlia. Tudo ou esqueci alguma coisa? Nossa, hoje o pessoal está entusiasmado mesmo. Fala, Carol, você que abriu aí. Não, porque agora você me relembrou do capítulo, agora eu vou lembrar, que eu já li esse livro, tá? Eu acho que a questão da Cláudia, né? Quantas vezes a gente não... Eu estava conversando isso hoje, acho que foi até com a Júlia, que às vezes a gente fica como se vivesse uma situação que a gente fica brigando contra tudo, porque a gente quer que a nossa vontade aconteça, né? Prevaleça. Tá tudo dando errado. Tem todos os sinais do mundo falando que não é, e você tá ali dando um murro numa ponta de faca, porque quer que aquela situação aconteça. E a gente tem que estar atento aos sinais da vida, né? Às vezes a gente passa por circunstâncias que as coisas não dão certo, e aí a gente fala assim, nossa, por que que não deu? E fica remoendo aquilo, e fica querendo dar um jeito, e aí aparece mais problemas. E quando a gente olha para os sinais, as coisas que vão acontecendo, que é muito tranquilo, né? Que a coisa flui naturalmente, acho que é nesse caminho de tranquilidade que a gente tem que seguir, né? Por tantas coisas, assim, falo por experiências minhas, assim, de coisas que eu já passei. E todas as vezes que eu fiquei batendo cabeça e teimando, não foi muito legal. Acaba tendo desgaste emocional, perdas até financeiras, enfim, são várias coisas, né? E aí meio que traz a gente de volta, né, ou para uma estaca zero, ou para recomeçar, ou então para você parar para avaliar o que você tem que fazer. Então, às vezes, a gente tem tantos sinais, não só da nossa própria intuição, né? Aquela vozinha lá dentro que fala, será? Ou então alguém vem e te fala uma coisa e aí não é aquilo que você quer ouvir, mesmo que seja verdade, aí a gente por ego, né? Por vaidade fica chateado. Ou então, sei lá, é um livro que você leu, então tem sempre um sinal. Alguém vai te falar alguma coisa, esse sinal vai aparecer. E a gente demora um pouco para ajustar a nossa sintonia com isso, né? E no caso da Cláudia, né, que ela foi lá, a médium falou para ela, né, tudo bem que é uma médium que usa da mediunidade da forma errada, né? Tá aí já um grande ensinamento para nós. E ela não quer a todo custo prejudicar, né? Vai fazer, e ainda com uma gravidade, né? Envolvendo outra pessoa também na trama dela. Mesmo por mais que a outra também está sendo responsável e está tirando vantagem pela questão financeira, mas ela também vai arcar contas, né? Por estar também insultando, inflando naquela pessoa que também já tem um caráter um pouco duvidoso e incentivando ela a fazer também uma coisa muito ruim, porque não estão falando de uma coisinha pouca, né? E acho que o ensinamento que essa parte da Cláudia me marcou, porque eu lembro que quando eu li o livro, eu pensei nisso, eu falei assim, nossa, quantas vezes, né? A gente fica querendo coisas e não está no nosso controle. Então, o quanto que eu vou aprender não, isso aqui não é para mim, respeitar a decisão da outra pessoa, ou então, sei lá, qualquer circunstância que seja, e não ficar nessa briga, né? Eu acho que a gente tem que pensar na vida como um rio, como água.
Tem hora que ela vai ladeira abaixo e tá tudo bem. Tem hora que ela vai mais devagar no meio das pedras. Aí você vai com mais cautela. Tem hora que ela vira uma cachoeira, vai com tudo, com força. Mas a água se molda, né? Aonde ela estiver, no recipiente que ela tiver. Não briga, não tem essa briga. E todas as vezes que a gente briga para conseguir algo na vida, para trapacear, para ferir o outro, ou para tirar vantagem, ou que nos fere também, que nos magoa, eu acho que isso causa para a gente um sofrimento muito grande, né? Essa lição ela é interessante, porque quando a gente lê Emmanuel, né, os romances, ele, ele conta uma história, ele está dando uma informação. Que informação é essa? Qual foi, quem foi o que naquela encarnação, né? Aí depois um outro livro vem na sequência e mostra também uma continuidade. Aí, quer dizer, então a informação forte dos livros não é o romance em si, mas é isso de reencarnações, e que somos os mesmos, que a gente vai e volta. Então, por um lado, é isso aí. No entanto, ele tem as lições que são colocadas ali, e a gente vê o resultado ali mesmo no livro. No final do livro, a gente vai vendo, né? Quando termina um, depois vê outro, enfim, vai vendo as mudanças e tudo isso. E também especificamente no que você comentou, Carol, com o que a gente relembrou aqui, né, do capítulo, sobre a Cláudia Sabina, sobre a Plotina, a gente percebe uma coisa, que é muito difícil nós planejarmos alguma coisa e dar certo. Poxa, mas então não posso fazer mais planos? Claro que pode e deve, né? Claro, esse é um plano, né, como eu disse aí, né, um plano sádico, é um plano que tem um propósito aí negativo. Mas mesmo uma coisa que a gente gostaria de fazer, um planejamento nas nossas vidas, alguma coisa, não acontece exatamente como a gente quer. Por quê? Pelo dinamismo, porque é tudo muito dinâmico. É muito assim, você usou água, né, como exemplo. A água, ela não tem forma, onde tiver, ela vai se moldando, ela escapa entre os dedos, ela vai... Então, é meio que isso assim, da gente... ainda hoje eu comentava, até com você, né, Carol, que eu me lembro que uma vez eu mudei de emprego porque eu quis. Todas as outras vezes, as coisas foram acontecendo, mudava de emprego, mudava de cidade, mudava de lugar. Então, é como se eu não tivesse domínio sobre a minha vida, né? A vinda para cá também não era o meu sonho de consumo. Eu quero morar nos Estados Unidos, né? Não, eu vim aqui porque as circunstâncias nos trouxeram para cá, né? A Vera e eu. Então, é muito dinâmico, não tem nada estagnado. E a gente vai na onda, mesmo que a gente não queira, né? As coisas vão levando a gente. Então, que a gente sempre escolha o caminho bom, as atitudes boas, para que tenha sempre a possibilidade de ter coisas boas como resultado. Mas ela fez um plano, mas tem muitas variáveis no meio aí. Tem a filha, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Será que vai dar certo? Né? As viagens, tudo parece que está indo bem, né? Então, tomara para ela que dê certo, mas tomara para o vídeo que não dê certo, né? E vão ter as surpresas aí ao longo do livro, que é muito bom, que vale a pena ler. De acordo com a vivência que eu tenho, né, que familiar, tudo, eu penso o seguinte, sabe, a gente pode fazer planos, a gente pode tentar seguir uma estrada, mas tem uma força maior que nos leva a fazer outras coisas, porque essa força está sempre presente nas nossas vidas, porque é aquele ânimo, é aquela força mesmo que nos impulsiona para a nossa evolução, porque existem coisas no caminho que nos fazem, existe assim, algumas pedras no caminho que faz com que a gente mude de direção, né? E eu acredito que isso é uma força da própria vida para nos levar à evolução. Sabendo que se eu fosse pelo caminho que eu escolhi,
eu ia demorar muito mais, né? E isso está acontecendo muito ultimamente, eu tenho a impressão, sabe? A gente está sendo levado mais rapidamente à evolução, porque há uma necessidade muito grande. A gente andava a passos de tartaruga. Então, hoje a gente está tendo um esclarecimento mais rápido das coisas, o entendimento está vindo com mais facilidade para todos nós, não é só para as pessoas mais velhas, só para quem envelhecer, nada disso. Tem jovens aí, né, que têm um entendimento muito maior do que eu, né, dentro de toda a minha vivência aí, né, de anos aí já. Então, eu acho que, olha, é uma força maravilhosa que nos impulsiona para a evolução. Por mais que a gente planeje algo errado, como a gente vai ver aí, né, nos planos aí da Cláudia, né? Cláudia Sabina, né? Então, é isso, gente. Muito bem, que tal a gente... Ana Paula. Oi, Ana Paula, desculpa. Não, é só um ponto que me veio enquanto a Carol estava falando de vocês, dois pontos que me veio na cabeça. Um da responsabilidade, né? Porque veja que mesmo a Cláudia tentando fazer tudo o que ela estava fazendo, ela foi inspirada, né? Ali estavam os mentores dela bem claramente, né? Não só os dela, como da Beth também, mostrando que aquela pessoa era protegida, que aquela pessoa, elas não iam ter o intento, né, do que elas estavam querendo fazer, que elas não iam conseguir, então que era melhor que elas desistissem. E a responsabilidade que elas assumiram a partir do momento que elas decidiram continuar, né? Então, a gente percebe que, mesmo quando a gente está fazendo algo que não deveria, a gente é inspirado a não fazer, né? A mensagem é dada, né? A gente não está desamparado, mesmo quando a gente está fazendo o que não deveria. Sim. E a outra coisa é que eu ouvi isso há muito tempo, né, no centro, que eu frequento em Campinas, que eles falaram assim para mim, né? Que quando a gente gasta muita energia numa coisa, é porque aquela coisa não é para acontecer, né? Bem lógico. Então, porque a natureza é assim, né? E se a natureza responde mais rápido, responde diretamente às leis divinas. Então, é porque quando a gente está colocando muita energia numa coisa, insistindo demais naquela coisa, porque não vai dar certo, não é para acontecer. Só que a gente tem uma coisa chamada teimosia, né? Porque a gente quer que aquilo aconteça de alguma forma. E a gente vai gastando energia. Aí a gente acha estranho quando a gente faz alguma coisa e a gente não gastou muita energia naquela coisa. Que ela fluiu naturalmente. Quer dizer, a gente estranha quando as coisas vão da forma correta. E daí, porque a gente tem a mania de se valorizar aquilo que a gente põe muita energia, e não é necessário, porque trabalho não é energia mal gasta, né? Trabalho é energia bem posta no que tem que ser feito. E daí a gente fica lá matutando, pensando, não dorme, não faz as coisas como deveria fazer e acha que está indo no caminho certo, é meio estranho, né? Mas quando falaram isso para mim, eu falei assim, gente, como que eu nunca pensei nisso, né? Assim, quando a gente projeta alguma coisa, a gente tenta projetar aquilo para gastar o menos de energia possível. Como que eu nunca pensei nisso? E é isso, né? Ela está gastando tanta energia, né? Quando eu vejo esse personagem, eu sempre pensei nisso, né? Assim, como que ela gastou o tempo da reencarnação dela para perseguir uma coisa e quantas oportunidades ela deixou passar, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que ser mais eficiente energeticamente no nosso pensamento, né? É isso. Muito bem, agora a gente vai para outra parte, que é do livro Nosso Lar. Bom, eu tenho uma apresentação, que é o modelo que a gente está seguindo, e são 3 capítulos, né? O primeiro é o que a gente vai ver o umbral, depois tem outros que têm a ver com o Clarencio, né? Eu tomei a liberdade de pular a primeira parte
em termos de transparência, e eu gostaria de que a gente acompanhasse todo o capítulo, linha por linha, do capítulo Umbral. Ele é muito, eu vejo como muito importante. Eu tinha uma visão do umbral antes, bem, né, mais tempo, até que eu vou repetir o que eu tenho falado, né? André Luiz, quando a gente lê lá atrás, ele se apresentou de uma maneira para a gente, os livros dele. Depois que a gente consegue digerir algumas coisas, consegue aprender algumas coisas, vai acrescentando, a gente volta a ler André Luiz, dá a impressão que a gente está lendo um livro novo, que não leu aquele lá. Porque a visão se amplia e a gente pode extrair mais. Tem até uma frase que eu estava até comentando com a Verinha, uma palavra na frase muda tudo, né? Que nós vamos passar por ela, nós vamos tá falando e vocês vão saber que palavra é essa. Não nesse primeiro capítulo, mas no último, que nós vamos estar estudando. São 3 capítulos. Os outros 2 nós vamos estudar, nós vamos aí vai na forma de apresentação. Mas esse é importante, porque o livro que eu me refiro, que eu li há um tempo atrás também, depois de André Luiz, e antes da segunda leitura de André Luiz, chama-se Umbral. E o espírito que escreve, né, que ditou, é Cairbar Schutel, lá de Matão, né? Então, e ele é um dos dirigentes do Alvorada Nova, que é uma outra cidade, uma outra colônia espiritual, essa de transição, porque, na verdade, tanto essa quanto o Nosso Lar são cidades transitórias, ninguém fica lá para sempre. Aquilo é mais uma misericórdia de Deus, né, para conosco, para nos preparar para reencarnar. Então, é uma maneira, porque alguns vai direto do umbral, isso é possível também, a gente busca isso em literatura espírita e encontra, né? Mas quando a gente vem para cá preparado, é outra coisa. Ainda assim a gente rebola, né? E falha, e apanha, e tudo isso, né? Como a Ana Paula falou, gasta energia porque não deve, demais até, né? Então, mesmo com todo o preparo, a gente patina, né? Então, mas ainda assim tem muitas dessas cidades espirituais, nessas colônias de transição assim, entre... Quando a gente está na erraticidade, né, na verdade. Então, eu vou colocar aqui agora o que a gente vai... O capítulo, né, do Nosso Lar, que a gente está... que deveria estar em transparência, né, mas a gente vai estar lendo cada um deles. Então, é esse aqui. O livro Nosso Lar, por André Luiz, o capítulo 12, o Umbral, que hoje nós vamos estudar o 12, o 13 e o 14. Então, esse aqui, olha que interessante, olha como já começa. Eu coloquei, se estiver muito pequeno aqui, eu posso aumentar, a gente fica até um pouco maior aqui, tá bom? Para facilitar. Eu que preciso cada vez mais enxergar maior, né? Então, André Luiz diz, né? Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísia sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. Olha como é que ele estava. Tinha acabado de sair de lá e estava assim, louco para saber mais a respeito. A ausência de preparação religiosa no mundo, ele não tinha nenhum vínculo com isso, né? Dá motivo a dolorosas perturbações. O que seria umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Ele não ia na igreja para aprender alguma coisa, não. Ele ia porque a sociedade exigia isso. Desse umbral, porém, nunca tinha ouvido falar, né? Nunca tiveram notícias. A resposta de Lísias é até engraçada. Ao primeiro encontro com Lísias, né, ele perguntou, né? E aí Lísias responde: ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região?
É engraçado isso, né? Mas é aquele negócio, quando a gente está envolvido no problema, quando a gente está metido de cabeça, a gente não tem capacidade para analisar as coisas. Agora, quando você dá um passo para trás, você está fora e vê ali né, a situação, aí você tem condições de estudar, de saber um pouquinho, né? Aí ele fala, né, do que ele passou, o sofrimento, tudo, e aí Lísias fala, o umbral, olha cada coisa que Lísias fala, o umbral começa na crosta terrestre, ou seja, nós vivemos no umbral, então não tem diferença, a diferença está, um está encarnado e o outro desencarnado, né? Então, os espíritos convivendo aqui. Só que a gente, quando se emancipa do corpo, a gente está em contato com isso. Então, nós estamos vivendo no umbral. Só que depois a gente vai entender que tem planos dentro do umbral. Do umbral. Tem, assim, ele vai estratificando, né? Então, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Olha só, eu já queria aproveitar e dar um alerta, um conselho e uma tranquilidade para quem está preocupado. Muita gente, os espíritas de maneira geral, acham que quando desencarnar vai para um umbral, né? É passagem obrigatória. Então, a boa notícia é, não é passagem obrigatória, a menos que a gente resolva atravessar as portas dos deveres sagrados e se mantém no pântano dos erros. Então, cabe a gente, nós evitamos isso. Se a gente tiver essa postura de realmente não fazer o que deve fazer, não se aprimorar, optar pelo mal. Imagina se uma Cláudia Sabino não vai... Sabina, não vai dar fazer um pit stop no umbral. Mas é nítido. A Plotina, a Téria, né? Então, esses livros nos ensinam isso, que nós estamos, assim, está nas nossas mãos passar pelo umbral ou não, como passagem obrigatória. E não, porque não é obrigatório. Nós, do jeito que nós estamos, não sei, não precisa falar, tá? Não precisa levantar a mão e falar, confirmar ou não. Quem daqui já matou? Quem daqui já roubou? Mas aqueles roubos de verdade, tirando e deixando gente assim, sabe? Sendo aqueles que têm o poder na mão e usou mal. Nós estamos no lucro nessa encarnação. Então, a gente... Mas dificilmente, só se for para trabalhar que a gente passa por lá. Mas a gente vai ter, seguramente, uma ajuda para não precisar acordar que nem André Luiz acordou. Olha a história dele. E nós vamos vendo aí, ao longo disso aí, né? Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Então tá lá, tem os compromissos, eu vou fazer isso. E vai todo o pimpão lá para reencarnar. Entretanto, ao recapitular as experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Então aí já começou a encrenca, né? A gente deixa tudo aquilo que a gente se comprometeu e passa a se utilizar daquele verdadeiro demônio que a gente acalenta, um deles, né? Que é o egoísmo. Tá? Orgulho e egoísmo são os campeões aí, né? Então ele começa a alimentar tudo para ele. O egoísmo nós somos o centro do mundo quando somos egoístas. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça e nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Somos nós que alimentamos, somos nós que fazemos as coisas acontecerem. Independente daquela intuição, daquilo que a gente comentou um pouquinho antes aí, de mesmo fazer maldade, tem alguém que está soprando. Ei, vê lá, não faz, não vai dar certo. Você vai gastar tanta energia, no fim não vai dar certo. E a gente não ouve. Pois bem,
todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas, que se fazem ou que se seguem aos fluidos carnais. Então, lá tem gente desequilibrada, e muita gente. Esse lá pode ser aqui do lado da gente, porque começa aqui, né, na crosta terrestre. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Fazemos a lição de casa, fazemos tudo direitinho, é para lá que nós vamos ter ajuda, nós vamos estar bem encaminhados, né? É natural, portanto, que o homem esquivo a obrigação justa, ou seja, aquele que cai fora do dever, tenha essa bênção indefinidamente adiada. Ou seja, depende dele. Nós vamos adiando. Ah, eu tenho uma dívida. Ah, eu pago amanhã. Não, eu pago amanhã. Só que vai crescendo essa dívida. Juros, correções e tudo. E vai. Isso falando no plano físico aqui, né? Então, mesma coisa lá. Não resolve? Vai. E vai ficando. E pior que quando a gente sabe que está errado, a responsabilidade é maior. Quando a gente tem aí total ignorância do que está fazendo, não dá para cobrar nada, porque a pessoa nem sabe o que está fazendo. Mas quando ela sabe, aí ela só está adiando a dívida dela. O compromisso é maior. Notando-me a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais. Olha só, hein? Um homem que fez a universidade, que estava em contato com as pessoas, com tudo aquilo, quase total ignorância dos princípios espirituais. Aí o Lísias tornou mais claro ainda. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo. O que é o fato? O fato é uma farda, é um uniforme, é a roupa que a gente usa para determinada ocasião, é o macacão do mecânico, é o avental do açougueiro, é a roupa branca do médico, né? Então é isso aí, esse é o fato, né? De novo, o português é bem antigo, né? É de 1943, naquela época devia ser bem comum falar, em vez de falar farda ou falar indumentária, uniforme, a indumentária também é velho, tá? Mas uniforme, tá? Então falava fato. Então põe a roupa. É muito comum em Portugal. A palavra fato ainda existe. Aí, ó, pronto. Você que morou lá, né? Isso, Exato. Então, obrigado, Kátia. Então, pega esse uniforme, o fato lá, né? E tá sujo. E a gente deve entrar no tanque colocar essa roupa no tanque da vida humana. Olha que comparação bonita que ele faz. Essa roupa imunda é o corpo. Esse corpo físico, o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. É como se a gente costurasse aquela roupa e a gente vai sujando ela. Só que tem maneiras de limpar. Como é que é? Passando pela máquina de lavar da existência terrestre, a reencarnação. Compartilhando, de novo, as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. Qual que é? Lavar o fato, lavar a roupa. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contrariando novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Pô, é que nem a lavadeira que vai para o rio, vai lavar lá, ao invés dela limpar, ela suja mais ainda e traz a roupa mais suja, né? Assim somos nós, quando a gente não faz aquilo que tem que fazer. Então, é um ingresso certeiro para passar pelo umbral. Percebem? Para mim, vem a imagem, eu não sei se é desde criança, que eu nunca vi um açougueiro com roupa limpa, né? Aquela roupa branca limpa. Para mim, eu estou vendo um açougueiro com a roupa toda, sabe, bem imunda, né? Então é isso. Ao invés de nos purificar, a gente se suja. Ora, se ao voltarmos do mundo, procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Percebe? Então, a gente já não está lá muito bem limpinho, né?
com a roupa limpa, né? Usando aí a comparação. Vai para a terra, então a gente se suja, a gente vai ter menos condições de voltar para um lugar melhor, porque a gente piorou a situação. Aí ele fala, o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial. Aí vale o purgatório. A purga, o que é? É retirada, né, de fluidos, que mais, de secreções, de tudo isso, está purgando, né? É isso, ele está se depurando, não depurando, está aliviando, né? Onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre. Não deu valor para aquela existência. Por isso, eu sempre que tenho oportunidade, eu lembro disso, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, esse cara, quem ele pensa que é para ficar falando desse jeito? Mas eu vou falar, tá bom? Depois vocês, nos bastidores aí, a gente conversa. Nós temos uma oportunidade de ouro nessa encarnação. E quando a gente menospreza isso, quando a gente não se dá o trabalho de zelar por essa responsabilidade, olha, é motivo para sofrimento futuro. Podem escrever. Mas peraí, é castigo? Não, não é castigo. É consequência. E muitas vezes somos nós que impomos para nós essa solução através da dor, do sofrimento. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Quantos de nós não temos, por exemplo, a mediunidade, né? E o que a gente faz dela? Eu conheci muita gente que me procurou e falou, como é que eu desligo isso? Não desliga, porque você não usa, em vez de desligar, é que nem o fogo. O fogo, se a gente usa ele para cozinhar, para esterilizar, ele é bom. Agora, se põe incêndio numa casa, é o mesmo fogo. Então, depende de como que a gente aplica as coisas, como que a gente utiliza as coisas. Mediunidade é uma delas. E nós, às vezes, não precisa... agora não vamos falar de mediunidade, vamos falar do nosso dia a dia. Quantas oportunidades a gente tem de aliviar dores? E não precisa ser um missionário, não precisa ser uma Madre Teresa de Calcutá. Ali mesmo, dentro de casa, ou na vizinhança, ou no trabalho. E às vezes é só escutar, não precisa nem abrir a boca, né? Então, e as pessoas, e nós, né, evitamos isso, achando que estamos, não quero problema para mim, né? E, no entanto, é esse menosprezar, né? Isso que a gente recebeu, né? Então, André Luiz fala, puxa vida, a imagem não podia ser mais clara, né? E mais convincente. Não tinha como ele disfarçar a admiração. Aí ele, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, o Liz ainda continua. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Olha só, que tipo de interesse. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Já pensou? O que a gente lê na obra de André Luiz, o que a gente lê em outros livros, o que a gente assistiu no filme quando não pôde ler, né? A gente vê que não é um lugar que a gente gostaria de passar o resto da vida ou passar um tempo. É dor, é sofrimento, é todo tipo de pressão. Então, é isso. Então, concentra-se em tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Então, aqui perto da gente, está a turma assim mais da pesada, mais inferior. Aí tem uma outra leva, uma outra faixa, um pouquinho melhor. Uma outra faixa, um pouquinho melhor. Uma outra faixa, um pouquinho melhor, né? Em relação àquela primeira da crosta. E até que tem as cidades espirituais.
porque aí elas vão tendo acesso àqueles que estão mais próximos dessa faixa onde estão as cidades espirituais, porque ali tem mais condições de ajudar as pessoas, os espíritos que ali estão. Então, aqueles que vão purgando, aqueles que vão se melhorando, aqueles que vão aprendendo com a dor, eles vão mudando de camada e vão subindo. Percebe? É uma evolução. Nossa, se evolui no plano espiritual? Claro. Então se evolui na erraticidade? Claro. Quando chega no ponto que é possível ser ajudado. Claro, isso não é uma regra assim. Só é ajudado depois que passa por todas as escalas do umbral. Não, tem gente que vai buscar lá no umbral profundo, como alguns dizem, né? Porque tem também abaixo da crosta terrestre. Então, tem ali também, e ali a coisa deve ser braba. E mesmo dali saem espíritos para ser ajudados. Mas onde aqueles que penetram ali têm que ter uma capacidade muito, muito elevada. Então, tem alguns livros que a gente já teve em mãos de espíritos que são resgatados desse umbral profundo, mas quem resgata são... quem que é? O Francisco de Assis, Maria, mãe de Jesus, sabe? Espíritos dessa categoria. Se mandar a gente para lá, a gente fica, né? Imagina. Não temos o equilíbrio, né? Então, tem essas cidades espirituais, como o nosso lar, vão auxiliando esses que estão em condições de serem auxiliados. Então, onde é que eu parei aqui? E note você que a providência divina agiu sabiamente, isso que a gente falou, né? Inclusive dá até para fazer uma brincadeirinha aí. Então não adianta falar vai para o céu, vai lá para cima. Para cima tem muitas camadas ainda que estão expurgando lá aquelas energias pesadas e até as dores, os erros e tudo, né? Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, o umbral, ele tem... Por que ele tem essas camadas? Por isso, porque tem espírito ainda irresoluta, ignorante, aquela que permanece ali, estacionou. Um dia sai dessa situação estacionária, mas vai ficar lá enquanto ele alimentar isso. Enquanto não der aqueles 5 minutos que deu em André Luiz, e pôr o joelho no chão, orar, pedir, tudo, onde ali ele tinha condições de ver quem que estava do lado dele, que era Clarencio ali, auxiliando ele. Percebe? Então, enquanto não despertar, vai ficar ali, curtindo a dor desses locais. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados. Olha só, companheiros, aqueles que estão aí junto com a gente, seja obsessor, seja companheiro de outras existências, sejam sofredores que encontram a gente, porque a gente tem alguma coisa que atrai eles, né? Então, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Um vibra na matéria, outro vibra no plano espiritual. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Vocês percebem como a gente não se encaixa nisso? A gente tem nossas revoltas, mas é meio assim, né, de espasmo, né? Fiquei revoltado. Mas já passou. Não é aquele negócio que profissão de fé. Estou revoltado, né? Bom dia, mas bom dia por quê? Né? Então, a gente tem um pouco mais já de conhecimento. Então, por isso, entendimento, quer dizer, por isso que ninguém fique achando que desencarnou, vai para o umbral. Né? Só vai se tiver uma formatura, né? Se tiver assim, fizer uma universidade da maldade, ou sabe, coisa desse tipo, assim, para realmente merecer. Né? Mas se não tem o que expurgar, não tem.
Nós somos espíritos medianos. Vai de mediano para baixo, né? Mas não aqueles que são totalmente ignorantes. O fato da gente já estar buscando esse conhecimento já nos dá um crédito. O fato da gente estar se juntando aqui, estudando coisas que vai evitar que a gente vá para lá, vai facilitar a gente não ir para lá, né? E se for para lá, onde a gente puder se encaixar, que seja para trabalhar. É como eu sempre falo, ninguém fica desempregado espiritualmente falando. Tem trabalho sempre, né? E nós vamos ver isso mais para frente na conversa com o Clarencio. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Olha só, concentração de tendências e desejos gerais forma núcleos invisíveis de notável poder. Realmente, tem espíritos inteligentíssimos que estão lá e acham que ali ele está fazendo, está tirando proveito, está fazendo a benefício dele muita coisa. Por quê? Porque é o egoísmo que é aquilo que está movendo ele. E ele vai ficar lá, até que um dia ele próprio fica saturado daquilo. Pô, não é possível. Pode ficar o tempo que for. Luiz, Oi. eu pensava que o umbral é um estado mental no qual a gente se encontra. E eu pensava também que o bilhete para o umbral é a nossa própria consciência e como a gente se critica, né, em determinadas situações. Então, eu achava que era um estado mental, sabe? O estado mental, ele nos agrega a outras entidades iguais. E toda aquela egrégora lá de pessoas pensando igual forma uma situação. E essa situação tem até construções mentais, verdadeiras cidades, ou verdadeiras florestas parece que pegou fogo, assim, só tem galho seco, retorcido. É a condição mental. Você tem razão de pensar assim. Mas não é que a gente carrega um umbral dentro da gente. Não, a gente tem a situação mental que faz com que a gente se imante a outros. Um suicida se imanta a outro suicida. O sovina se imanta a outro sovina. O assassino a outro assassino. E vão formando núcleos, né? Aqueles grupos. E que tem outros que são muito inteligentes que usam daqueles grupos para fazer aquilo que eles acham que tem que fazer. As maldades, né? Dentro da ignorância, falando maldade, tá? O próprio nosso lar foi criado dessa forma, né? O nosso lar é grupo de pessoas que pensam diferente. E aí vão se juntando e construindo coisas diferentes. Quando André Luiz sai daquele lugar escuro, frio, lamacento, tudo criação mental aquilo. Aquele lugar lá, quem criou foi quem está lá. Quem está lá, ou quem esteve lá. Porque teve gente que já saiu, André Luiz saiu de lá. Mas ele contribuiu naquele momento para tornar aquele ambiente daquele jeito. Lembrando que o pensamento, ele cria formas, né? Então, ele criou tudo aquilo. Aí ele foi para um outro lugar totalmente diferente. Quando ele sai do hospital para dar uma volta com Lísias, ele vê aquelas avenidas, ele vê flores, ele vê pessoas felizes, ele vê sol, ele vê água, né? Nossa, tudo aquilo é criação mental. Criação de pessoas, através de prece, através de mentalização. Percebe? Então, nós criamos o ambiente que a gente está em função da forma que a gente... Você está totalmente certa com relação a isso. Então, pois é, então o nosso bilhete para o umbral é o nosso pensamento, são as ondas mentais que a gente emite, que nos atrai aquele tipo de pessoa e aquele local que já foi montado com isso, e lembrando que não é só... não é, o pensamento acaba sendo até depois como é que eu diria assim, uma rotina, né? Porque tem atitudes no meio, né? Fonte de energia, né? Acaba sendo aquilo que alimenta. Você vai alimentar, exatamente. Então, você é uma mulher que, ao longo da sua vida, você pensou em ajudar as pessoas,
você pensou nos outros, você procurou se alimentar bem, porque você queria ter aquilo que te foi emprestado, que é um corpo que prolongasse sua vida o máximo possível, a sua experiência aqui, né? Porque vida é uma só, né? E aí, então, toda essa circunstância, você quis sempre deixar uma marca positiva naquilo que faz. Não estava preocupada que tivesse nome de rua, nome de porta, nome de escola, não. Queria deixar uma marca assim, pessoas lembrando. Você vai ver mais para frente, nesse que a gente vai ver aqui agora, as milhares de pessoas que André Luiz beneficiou. E quantas delas ainda pensavam nele e faziam prece por ele. Nós vamos chegar lá. 6.000 pessoas. Oi? Opa, dei um spoiler, 6.000 pessoas. Você entregou, você estragou toda a minha apresentação agora, nem sei se eu vou continuar. Nossa. Você viu? É assim que a gente consegue o nosso ingresso para ir para um Brau, fazendo essas piadas como eu faço, entendeu? Então, não façam o que eu faço, tá? Façam só o que eu falo. Mas faço o que eu falo, né? Isso. Então, aí ele vai mais para frente, então vocês percebem a tendência, tudo? Então, você está certa. Tudo que a gente faz, tal, que é resultado, e incluindo pensamentos, vai fazer com que a gente atraia ou seja atraído por grupos afins. Vocês já viram médicos, assim, um grupo, só fala em medicina, só fala naquilo, tal, tal. Aí vai num outro artista, nossa, aí você vai atleta, só fala naquilo, só... Então, cada um tem a sua maneira sabe, de se juntar aos outros, por afinidade. Bom, então aí, muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece. Então, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Então, estão ali no desespero, e aquilo não tem fim, fala, meu Deus, não vai acabar nunca. Mas chega um momento que aquilo cansa. Quantas vezes nós conversamos com espíritos que estavam assim, empenhados de corpo e alma, não, só de alma, né? Porque só de espírito, né? Porque não tem corpo, em trazer prejuízo para as pessoas, fazer maldade. Aí ele chega e fala, eu estou cansado disso, eu não aguento mais, me ajuda. Isso não é raro. Mas isso é a gente também na vida, o dia a dia. A gente cansa das coisas que a gente fica tentando e não consegue. Exato, né? Exato, Isso aí. exatamente. Então, para vocês verem agora, trazendo para a realidade do umbral, lá é o local de expurgo, lá é o local onde vai as energias. E não importa se as pessoas estão lá fazendo ainda, dando continuidade, sabe? Para prejudicar os outros, para retirar o pouco que tem dos outros, tá? Mas chega um momento que ele cansa. Ele cansa. Ninguém vive feliz num lugar desse. É a lei do mais forte, é o salve-se quem puder, mas um dia cansa. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É a zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Não é, cá entre nós, hein? Não é o lugar que a gente deseja ir, né? Aí depois ele pergunta, mas como explicar? Então não há por lá defesa, organização? O Lísias dá uma resposta muito interessante. Organização é atributo dos espíritos organizados. Então, o que tem ali? Tem grupos que se reúnem, que nem time, que nem torcida de futebol. Cada um torce para aquilo que quer ali. E quando se juntam, cada um tem opinião própria e não dá para dizer que se matam, porque é tudo espírito, né? Já está tudo desencarnado. Mas às vezes se juntam para atacar um terceiro, é contra um terceiro. É o único tipo de organização que é essa união por conta dos desejos imediatos, né? O que quer você? A zona inferior
a que nos referimos é qual da casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Esse é um lema que a gente está bem acostumado, né? Casa que não tem pão, todo mundo grita, mas ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. O próprio local é fruto do amor divino, para que ali possa escoar o que não presta, para que possa ser ajudado no próximo passo. Cada espírito permanece o tempo que se faça necessário. Ninguém fica um minuto mais do que precisa. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigisse em muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. A ajuda está lá, está toda distribuída. Voltando ao que a gente comentou hoje, vão fazer uma maldade, vão fazer alguma coisa ruim. A ajuda está ali, soprando no ouvido dele. Não vai dar certo. Para que venha uma inspiração, mas talvez não venha a dar certo. É melhor não entrar por esse caminho aí, não. Então, a ajuda está em todo lugar. Nós não estamos abandonados aqui. Agora, se a gente usa da nossa referência, o nosso egoísmo, e toma a decisão não acertada, o problema é só nosso. É só nosso. Cada espírito... Não, já foi tudo isso aqui, né? Creio, então, que o André Luiz falando, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Opa, caiu a ficha. Ih, não está escorregando aqui, peraí. Agora vai. Sim, e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Aí sim é o pensamento. Através do pensamento, a gente sintoniza, ainda que a gente esteja encarnado aqui. Viu, cara? Estando aqui, o pensamento vai atraindo. Sabe diapasão? Aquele instrumento que a gente afina, instrumento musical? É igualzinho. Dá uma batidinha lá, a corda entra em ressonância e vibra ali. É igualzinho. É isso que nós fazemos. O nosso pensamento faz com que entremos em ressonância com pensamentos similares. Então, esses fios invisíveis que ligam as mentes humanas, nós estamos atraindo quem a gente, né? Quem a gente quer. Tem um ditado que diz assim, dize-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Já tem uma modificação aí, né? Que diz assim, dize-me o que pensas e eu digo com quem tu estás andando, né? Porque nós vamos entrando nessa... Diga-me o que pensas e eu digo quem você é. Não. É o contrário. Esse já foi. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamentos dos encarnados. Formas pensamento. O que é? Cidades, galho seco, isso, essas coisas. Então, a forma pensamento, somos nós que criamos. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. A ciência, isso foi escrito em 1943, estamos em 2020. A ciência ainda não está compreendendo isso. Quem pensa está fazendo alguma coisa em algum lugar, alhures. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Está vendo? Vai juntando, que nem um ímã. É o diapasão, está lá, deu uma frequência, vai lá, né? Toda alma é um ímã poderoso a uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Ou seja, atrás dessa humanidade visível tem uma outra enorme humanidade de invisíveis. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil,
pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. Sofrimento retificador, na purga, né? Está ali que está saindo toda aquela energia. Percebe? Olha as comparações bem colocadas por Lísias, né? É o bombeiro, é o trabalhador, missionário, né? O bombeiro é lá na cidade, na construção, pegando fogo. Os missionários no umbral. Cada um com a sua característica, mas toda a dificuldade é a mesma. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Por isso a importância de trabalhos mediúnicos, porque ali nós estamos livrando pessoas de sofrimentos atrozes que estão lá há muito tempo, seja como vítimas, seja como verdugos. É muito importante. Pena que, sabe, já não tem tanto, né? Pela necessidade que existe. E com a pandemia reduziu mais ainda, né? Esse tipo de trabalho. Mas essa é a função dos trabalhos mediúnicos, tirar pessoas do sofrimento. No meio delas podia ser a gente, podia ser um ente querido nosso, né? Então, por que não estender isso aos anônimos, né? A quem a gente não conhece? É necessário muita coragem, muita renúncia, já falei. Aí, Lísia para, André Luiz está impressionado e diz: como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. Olha, para quem estava sofrendo, para quem estava daquele jeito, aí ele dá essa aí. E olha a sugestão do Lísias. Olhou para ele com toda a bondade, pensou um pouquinho e depois, antes de sair, fala assim: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Aí depois ele vai para o gabinete do ministro. Aí nós vamos entrar, vou tirar essa. Mas podem, se alguém tiver alguma observação, pode falar, viu? Enquanto eu vou caçar aqui o que a gente vai. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu estou novinha nessa situação, no Espiritismo. Eu também. Sempre gostei, mas eu estou muito novinha. Mas eu sempre tive o coração assim, não odeio, não guardo mágoa, só quero me afastar. Mas existe uma pessoa na minha família que ela está com 90 anos e ela nunca mudou. Ela nunca teve um coração bonito ou iluminado. E agora, cada dia, ela piora mais. Ela conspira, ela faz maldade. Entretanto, um dia na vida dela, lá atrás, ela disse que foi cristã. E eu acredito que, pelo que eu vejo nela, ela, quando fala em Cristo, ela parece que está cuspindo. Ela não crê no que nós cremos. Eu creio em Cristo, eu creio em Deus, eu creio em reencarnação, eu creio no Espírito. Ela parece que não. É um absurdo que a pessoa passe 90 anos nessa terra e não aprenda nada. O coração continua preto. Por que será isso? Eu gostaria de uma luz de como fazer, porque orações e prece eu faço muito. Então, Já tentei ajudar, não, durante muitos anos longos, ajudei física e monetariamente falando, mas a oração está complicada. Como eu disse, eu sou muito crua ainda nos nossos estudos,
Mas eu creio que o amor a Deus, a luz de Cristo, o amor divino, não é possível que não entre naquele coração. É mais ou Ela só menos. vive bem, se sente bem conspirando, fazendo maldade, incomodando. Ela incomoda uma legião de pessoas. Impressionante. Detalhe, ela não está em nenhum momento, vamos dizer, Alzheimer, não, ela está muito lúcida. Então, viu, Joana? Eu vou procurar ser meio breve, porque eu avancei demais lá naquele, né, fazendo todo o capítulo Sim. 12, mas, olha, veja ela assim, bom, primeiro, sem julgar nem nada, porque é a escolha dela, cada um tem sua escolha. Segundo, isso nos faz lembrar da situação no umbral. Um dia a ficha cai, um dia ela vai, de alguma forma, perceber. Então, continue fazendo as preces, independente do resultado, ela vai ser beneficiada como já está sendo beneficiada. Nós vamos, Ai, meu Deus. nas elucidações de Clarencio, nós vamos ver isso aí com o André Luiz, tá bom? Deixa eu fazendo aqui, você vai perceber, tá? Eu vou agora passar para esse aqui bem rápido. Então, tudo que a gente falou aqui, aqui está, lá, fala da roupa suja aqui e tal, só que aqui são tópicos que vai discorrendo um pouco, assim, como uma forma mais, assim, de um resumo, né? E aí, aqui também a mesma coisa, quando ele fala que a criatura adquiriu por atacado, né? Quer dizer, queima em prestações o que adquiriu por atacado, né? Esse ponto aqui, né? E assim vai indo, né? Fala do interesse sobre para aquele que esteja na terra, ou seja, como a gente vincula, né? Mas que Deus sabiamente colocou esse lugar. Quando ele fala sobre o ímã poderoso que nós somos, né? Que a gente passou por tudo isso aí. Agora vai no gabinete do ministro, né? O ministro é o Clarencio, o ministro do auxílio, aquele que resgatou André Luiz lá do umbral. Então, nessa parte aqui é interessante porque André Luiz está todo assim compadecido com os gemidos, né? Com tudo aquilo que está acontecendo e pessoas pedindo socorro e ele querendo ajudar. Veio aquela vontade dele de ajudar, né? E aí ele percebe uma coisa, que os médicos espirituais, eles tinham uma técnica diferente. No planeta, aqui, né? Ele se achava no direito de intervir, porque ele tinha os títulos, tinha o conhecimento adquirido em livro e tal, mas aquilo tudo era novo para ele. Porque a medicina naquele lugar começava no coração. Olha que interessante. Não é exatamente na doença que atacava, não. Começava no coração, começava amando, começava a envolver o paciente, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Ele foi vendo que tinha coisa diferente ali. A técnica dele, o conhecimento dele, não servia ali, né? Aí, o que ele faz? Ele vai para o Clarencio. Por quê? Porque Lísias fala, escuta, já que você quer tanto ajudar, por que você não pede conselho para o Clarencio? Aí ele vai todo lá felizão, marca uma audiência com o Clarencio, chega lá, já tinha 3 pessoas, dessas 3 pessoas, ele chama 2, uma senhora e o André Luiz. Era a maneira que ele tinha de atender as pessoas. Aí começa a mulher, pois não, minha filha, o que acontece? Falou, a desencarnada, uma senhora, uma anciã, né? Ela fala, eu sofro muito de ver meus filhos, meus 2 filhos na Terra, e eu gostaria de ajudá-los, gostaria de tutoriar eles, eu gostaria de ajudá-los, orientá-los, fazer tudo por eles, para que eles se encaminhem no bem, né? Por que ela falou isso? O Clarencio, o ministro Clarencio, começa a perguntar para ela, mas escuta, você acha que está em condições de ajudar? Né? Será que, ele dá até um exemplo, né? Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? Ou seja, será que ela ajudaria mantendo eles lá quietinho, né? Quando, na verdade, devia haver cooperação, trabalho, né?
Quanto tempo você está aqui? 6 anos, como hóspede de nosso lar. Hóspede, ele chamou. Quantos bônus horas você acumulou? 304. Será que não é pouco para esse tanto de tempo que você está aqui? Porque todas as vezes que eu te chamei para fazer um trabalho, mas para fazer aquele trabalho lá, aquilo é o fim do mundo, eu não tenho capacidade para aguentar tanta gente daquele jeito, xingando, esbravejando. Tá, mas então, tinha aquele outro trabalho que eu sugeri, por que você não... não, aquilo era pior ainda, onde já se viu? Tá? E ele vai citando uns 3 ou 4 trabalhos, encaminhamentos, que ele fez para ela, e ela não foi atrás. Ela preferiu estar lá no departamento de repouso, né? Então, ele falou, então, minha filha, você não está em condições ainda. A minha sugestão é que você retorne para o departamento de repouso, você medite a respeito e busque uma função para fazer, um trabalho, né? Então, e aí ela vai chorando, ela fica num canto lá chorando. André Luiz fica ali já preocupado, que a gente vai chegar nele lá. Aí ele vai falando, né? Inclusive quando ele fala para ela, fala, olha, o trabalho e a humildade são 2 margens do caminho do auxílio. Trabalho e humildade. Trabalho é a ferramenta, a humildade é a postura, é não escolher coisa. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Olha as qualidades, tudo simples, fácil. Cooperação, amizade, proteção e servidão. Servir. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Então, para que qualquer de nós alcance alegria auxiliando os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Gente que a gente não conhece, gente que a gente não ama, assim como amamos os nossos. Então, por isso que ele chamou de lei eterna. Por isso que quando eu falei a alegria que está dando a gente ir lá e atender aquelas pessoas que às vezes estão 3 dias sem comer, 2 dias, que seja um dia, e a gente vai lá, faz um pratinho, é uma coisa tão pequena, e eles vêm agradecidos, comem, matam a fome daqueles dias ou daquele dia, mas tem um outro tipo de fome que está sendo matado, a atenção ali, tudo. E aquilo para a gente é tão gostoso, tão bom. Então é nessa hora que a gente percebe que tudo isso que ele está falando é uma verdade. Essa alegria de auxiliar as pessoas, começando por quem a gente não conhece e depois seguindo, né? Bom, aí chegou a vez deixa eu só falar então sobre Kardec. Kardec tem uma questão, a questão 678 para os espíritos, e ele pergunta assim, olha, nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Quer dizer, precisam trabalhar? O mundo já está elevado, já está lá, já passou pela regeneração, já está mais aperfeiçoado. Precisa trabalhar? Aí os espíritos falam, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. O que é necessário? Aí vai ter o trabalho. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. É correspondente. Então já não se fala mais de construir coisa, de fazer produto para vender. Não, aí nós estamos falando de outras coisas, atitudes, outro tipo de produção, né? Produção intelectual, produção de ajuda às pessoas, produção de deixar aquele planeta ir para outro inferior e ir lá durante a noite deles, ou sei lá, durante o dia, o que seja, para ajudar, como o nosso aqui, que ainda está tão necessitado. Então, a gente faz a nossa prece, aí vem os amigos, vem ajudar. Então, é um trabalho que não é trabalho material, mas estão trabalhando. Mas não deduzais daí
que o homem se conserve inativo e inútil. Então, não tem nesses mundos a inatividade, a inutilidade. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Às vezes a gente mesmo, quando não tem o que fazer, fica parado. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu não aguento isso aqui. Né? Precisa ter uma utilidade. Então, é esse suplício que ele fala. Então, as pessoas têm o que fazer. De novo, espiritualmente falando, a gente nunca vai ficar desempregado. Sempre tem o que fazer. Se aqui tem, né? Então, vem as elucidações de Clarencio. Aí está lá André Luiz, que vai e fala, já estava arrependido de ter ido lá, né? Depois do que ele viu a chamada de atenção que a senhorinha lá levou, ele fala, ai, 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 né? Mas agora já não podia voltar mais atrás, né? Então, olha que interessante essa figura, né? Esse painel. Tem um que é pavimentado, bonitinho lá tal, e outro que é todo, né? Todo esburacado. Vamos vendo aí ao longo do que a gente vai estudando. Aí, quando ele fala assim, bom, é importante notar que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Você nunca comprou um livro, foram seus pais que compraram o livro. Você nunca gastou nada. E com o tempo, o que aconteceu? Você foi adquirindo mais dinheiro, você se formou, você foi ganhando mais dinheiro, que isso chegou, inclusive, a abreviar a sua vida. Já pensou? Então, aquilo que ele quis ser, médico, o que o pai fez ele ser, não vem ao caso, não é aquilo que ele... Eu estou falando isso por conta minha, tá? Mas ele se tornou médico, né? Ganhou, conquistou essa ficha de médico. Essa parte é muito interessante, que ele fala assim, que nós, quando estamos aqui, nós recebemos a ficha da profissão que a gente adquiriu, que a gente quis perseguir, né? E aí, a gente vai ter que honrar isso, né? Então, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Qual que era o desejo dele? Ser médico no nosso lar, só isso. Só que ele já tinha falado anteriormente, que a gente já leu aqui, né? Que ele percebia que tinha gente ali, enfermeiros, que sabiam mais do que ele, porque ele não tinha nenhum conhecimento daquela realidade espiritual, né? Daquela medicina espiritual, que começava pelo coração. Então ele estava perdidaço, mas ele queria ser médico. Aí ele vai lá com o propósito de pedir para ser médico. Aí Clarencio está lá escutando. Ele viu o que deu. Ele falou, melhor eu começar, então vou fazer o seguinte. Chegou para o Clarencio e falou, olha, eu vim aqui para sair da inatividade. Eu gostaria de um trabalho que o senhor achasse conveniente, que achasse apropriado. Aí Clarencio fala, é muito nobre a sua colocação, mas as suas palavras, né, o que sai da sua boca, não condiz com o que você está querendo. Você gostaria de ser médico. Já pensou? Eu enfiava a cabeça, sei lá onde, e ia embora, né? Mas nem isso ele conseguiu fazer, porque ele estava imantado ali pela situação, ele não podia largar, né, a reunião e deixar lá o Clarencio falando sozinho. Então, ele fala a respeito disso, que ele recebeu essa ficha de médico, que ele nunca pagou por livro nenhum, foram os pais que fizeram isso, que ele ganhou muito dinheiro, e isso atrapalhou até a própria existência dele, abreviou a existência dele, mandou ele para um lugar que depois ele sabia onde estava, que era um umbral. Enfim, ele se comprometeu com algo, mas não deu conta daquilo, né? Aí ele faz também uma observação. O médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas.
raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores. Então, tem que, assim, sublimar a isso tudo que a gente carrega. Então, ir acima disso, passar esse obstáculo. Então, não é tão simples. E ele, inclusive, elogia a qualidade de médico que ele foi, né? Mas não serve para o que ele está pleiteando, né? Aí, mais para frente, ele fala: o servidor que obedece construindo conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. Ou seja, ele não plantou uma boa semente enquanto ele estava exercendo por 15 anos a medicina no consultório. E aí, como é que diz? Essa simpatia que ele devia ter conquistado, ele não trouxe junto com ele. Então, primeiro precisa disso. Então, ele vai ter que trabalhar isso. Aí ele fala, Clarencio fala para ele, fala: olha, mas chegou uma ficha para mim das suas atividades lá. Aí ele fala: foi minha mãe que mandou? Sim, foi sua mãe que te ajudou a obter isso aí. Eu vi aqui que você, nesses 15 anos de exercício da medicina, você ajudou cerca de 6.000 pessoas, né, Kátia? 6.000 pessoas, pacientes, sem cobrar nada, né? E receitando, sem nenhum custo para as pessoas, ainda que fosse por troça, por brincadeira. Olha só. Então, não foi uma coisa que veio de dentro dele, mas mesmo assim, dessas 6.000 pessoas, tinha 15 que ainda fazia preces por ele. Ficaram na terra. De 6.000, 15 estavam fazendo prece para ele. E isso foi importante. Isso deu para ele créditos que ele precisava. Olha que coisa, né? Por vezes é preciso se calhar o coração no grandiloquente silêncio divino. A partir disso ele fala: então, você vai lá agora e vai procurar, né, aquilo que você esperar que alguém te dê uma orientação para você fazer algum serviço. Aceite e pronto. Porque, como ele disse anteriormente, o Clarencio fala: olha, eu não tenho só palavras duras, eu tenho também eu tenho conselhos brandos, né? Tenho comentários brandos. Foi aí que ele fala das 6.000 pessoas que André Luiz atendeu, né? Então, o próprio André Luiz, no livro Sinal Verde, ele fala: toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Então, olha a evolução todinha dele, né? Daquele abandonado, entre aspas, né? Que ele se achava abandonado lá no umbral, resgatado, tratado, depois começou a trabalhar, e nós vamos saber o que tipo de trabalho nos próximos capítulos, e aí vai sendo esse repórter do plano espiritual para trazer para nós aqui esse benefício sem tamanho, né? Que a gente tem aqui como... Que agradecer, né, André Luiz? E agora? Muito bem. Eu queria falar uma coisa para a Joana. Oi. Joana, não se preocupe. Sim, Verinha. Não se preocupe com essa senhora da sua família, mas se preocupe com o que você está fazendo por ela em termos de preces, viu? Porque se ela não acordar agora, ela vai acordar um dia. Pode ter certeza absoluta. Por mais que te doa, o que é da família, tudo, esqueça o que ela faz, faça a sua parte. O mais importante, você vai ser cobrada pelo que você está fazendo. E ela vai ser cobrada por que ela está fazendo. Pelos pensamentos dela. Ok? Olha, Oi, pode falar, Cris. Não. Eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente, com certeza, a gente já está reencarnando, né?
Isso é líquido e certo, né? A gente já está vindo de novo para cá, a gente já é uma reencarnação nossa essa, não é isso? Sim. Nossa, é uma dentre muitas. Sim. Então, a minha pergunta é, a Muitas. gente nunca vai saber se a gente conseguiu evoluir um pouco, porque a gente não lembra nunca a gente lembra. Não, Quando é mas que a gente vai chegar? Qual é o momento que a gente um dia vai dizer assim, olha, você realmente cumpriu aquilo que você mesmo se programou? Isso a gente já teve no nosso lar, já, né? não sei, isso é uma pergunta difícil, mas olha, eu achava que paulista é que tinha pressa, mas estou vendo que é carioca, né, que tem pressa. Não, eu queria só entender isso. É. Porque pô, eu quero saber se eu melhorei um pouquinho. Isso, deixa eu te falar. Olha o processo que acontece. Isso aí é líquido e certo. Nós temos uma existência aqui. Toda noite a gente faz uma manutenção, a gente, sabe, tá junto com as pessoas queridas, para os bem intencionados, claro, né? E para tornar essa uma encarnação, assim, Mais leve. vitoriosa, tá? Então, a gente está nesse processo. Quando a gente desencarna, a gente faz um balanço do que fez. E aí nós vamos estar sabendo em que situação nós estamos. Será que nós lavamos direitinho a roupa ou sujamos mais? Sabe? Mas sempre lá. Só lá que a gente vai ter essa conversa. Aqui nunca eu vou lembrar, olha, aquilo que eu comi, nunca. Mas você se lembra, mas você vai saber, sabe como? Através de você mesmo, da forma que você... Se você é uma pessoa consciente, se você não é uma pessoa que inventa coisa assim na sua cabeça, você é uma pessoa normal, você está sabendo a sua transformação. Faz você agora uma análise bem rápida, sem falar nada. Veja quantas coisas você deixou para trás que você dava valor. Não estou falando coisas materiais, não. Atitudes, tudo. Podemos até transportar isso para o caso da parente da Joana, sabe? Um dia na vida, um dia lá na frente, seja no plano espiritual, seja aqui, mas tomara aqui que seja, ela vai ter um vislumbre do que ela já progrediu. Todos nós fazemos isso. Quantas vezes, por exemplo, a Carol e eu, a gente não comenta, fala, nossa, Carol, como a gente já conseguiu bastante coisa, né? Como a gente deixou para trás um monte de coisa que antes tinha um valor enorme para a gente, sabe? Disputas enormes. E hoje a gente está mais para, sabe, ao invés de disputar, estamos mais para compartilhar, para dividir. Eu estou procurando aqui, Cris, no livro dos Espíritos, porque eu não sei dizer para você, pergunta tal, fala isso, sabe? Sim, não, tudo bem, não tem problema não. Mas eu estou procurando aqui onde os espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos e ele responde dizendo o seguinte, que os espíritos falam, ninguém retrograda, ninguém retrocede. No máximo, você estaciona. Você estaciona e na próxima encarnação você vai saber disso, mas todo mundo, inclusive ele fala uma coisa, eu queria achar aqui para te dizer com certeza, que o mais maldoso dos homens tem alguma coisa, ou alguém, ou alguma coisa que ele ama muito, e por isso ele já está adiantando um pouquinho os passos. Nunca volta para trás. Ou para no mesmo degrau da escada onde a gente se encontrava, ou segue em frente um pouquinho que seja. Entendi. Olha, o livro dos Espíritos tem isso. Olha, Cris, você me fez lembrar uma coisa que eu tinha, olha, foi entre os 15 e 18 anos que aconteceu. Eu lembro quando a gente entrou na escola, que é o segundo grau hoje, né? Aquela turma que boa parte conviveu 3 anos, né? E alguns até hoje a gente tem contato. Eu lembro de uma professora, ela fez um comentário, ela era da área de estudos sociais. Imagina aquela molecada entrando, saindo do primário, praticamente entrando, era o antigo ginásio, né? Entrando nesse segundo grau. Era tudo encapetado. Aquilo era assim, realmente não tinha jeito para quem conhecesse aquela turma. Aos 18 anos, quando a gente estava no último ano, a mesma professora, ela colocou um tema para discussão e a gente
você precisa ver a discussão, parecia gente grande falando, né? Aí ela falou, vocês perceberam uma coisa? Há 3 anos atrás, a gente não podia ter essa conversa. Ninguém conseguia. E olha hoje o nível que vocês estão. Olha o nível de discussão que vocês tiveram comigo, entre vocês, comigo. Então, aquilo para mim, eu nunca mais me esqueci. A cada passo a gente vai se melhorando. E depois com a doutrina espírita ficou mais patente ainda. Então, você, fazendo uma análise muito rápida, você está evoluindo. Agora, não tenha pressa de querer saber quando, porque ninguém vai ser santo em 2, 3, 5, 10, 100 encarnações. Mas quanto mais a gente puder adiantar, melhor. Por isso que nós falamos, tem oportunidade, aproveita, faça o bem, faça para se melhorar, e aí vai. Não estou falando que você faz ou não faz, tá? Eu estou só falando... Não, eu estou entendendo, Mas o que eu estou dizendo é que a minha questão era essa, tipo assim, a gente sabe o que tem que fazer, como agir, teoricamente. Se a gente vai conseguir é outro problema, mas a gente sabe o caminho do... A gente já tem essa noção, que eu acho que só o fato da gente já ter essa noção já é uma evolução, porque tem pessoas que não sabem, Exato. E a gente já tem a noção mais ou menos do certo e do errado. Mas a minha questão é a gente não ter noção, tipo assim, eu estou indo pelo caminho do que eu me propus, entendeu? Isso a gente não sabe, quer dizer, com certeza a gente sabe quando a gente desencarna. Aí lá vai ter aquela, vamos agora sentar e aqui foi ok, aqui não foi ok. Eu acho que deve ser mais ou menos assim, mas eu queria ter essa noção, entendeu? Mas se você acompanhou os nossos estudos do Livro dos Espíritos, onde a gente está tratando da emancipação da alma, nesse momento que a gente morre, entre aspas, toda noite e vai para o plano espiritual, e quando a gente é consciente, vai lá e os amigos, olha, vamos dar uma ajeitada nisso aqui, pô, vamos por esse caminho. Agora, quando a gente volta, parte a gente lembra, parte não lembra, mas fica no inconsciente o caminho que a gente deve traçar. Essa manutenção. Não é assim, tipo, é como se despertasse encarnado e só vai despertar de novo quando desencarnado, né? Então, é importante isso. Bom, a gente está no finzinho já, eu estou com receio de passar o tempo. Acho que tem um comentário, talvez mais, e a gente vai para a prece de encerramento, que eu deixo para sempre aquele voluntário sequioso, né, de fazer a prece. Mas, Cris, todos vocês, a gente pode procurar, acho que é no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, aí você vai conseguir entender um pouco. No Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos. Tá? Se eu não me engano, a questão 579... Depois da 570, por aí. A gente já aproveita, já lê o livro inteiro, né? Capítulo 10, vale a pena, viu? Verinha. E a gente vai fazer uma prece também para a pessoa da sua família, viu, Joana? Eu tenho muita preocupação de que essa minha tia não tenha luz no coração dela e parta dessa forma. Eu me preocupo muito com isso. O filho dela, ela tinha 3 filhos, e um sobrevive, 2 já morreram. Esse já se posicionava como ela também, em face do que estava vivendo com ela. E eu consegui colocá-lo voltado para preces, orações, Deus, Cristo, da necessidade do amor e da luz. E isso porque ainda estou cruazinha nos nossos estudos aqui com vocês, mas pelo amor que eu tenho a Cristo, pelo amor que eu tenho a Deus, e eu consegui ver de outra forma, enxergar de outra forma, e ele veio passar uma chuva aqui em casa. Falei, você sai um pouco, se afasta, porque tanto ela acalma como você também. Ele se acalmou, mas tem 2 ou 3 dias, não sei, que ele foi obrigado a ir para lá, então tudo voltou de novo. Olha, Jesus, eu estou preocupada, muito preocupada, porque eu sei que um dia a gente vai se cruzar. E eu não sei como vai ser a minha reação. Não, olha... Eu acho que eu vou para o umbral, mas assim, eu posso te garantir que o coração dela e o meu
são bastante diferentes. Então, Sabe? o meu umbral é certo, porque eu procuro Cristo, eu procuro ensinamento, eu procuro ouvir vocês, eu procuro aprender, eu procuro. A minha tia não. Ela só procura xingamentos, baixos calões, e ela não está demente. Ela é literalmente normal. Normal. Nós entendemos isso, mas o mais importante Pois é o que você vai fazer daqui para frente com esses ensinamentos que você está aprendendo, né? As preces são sempre bem-vindas. E o que nós faço muita. Ó, depois você passa o nome dela para a gente no chat aí. E Passo. aí a gente vai Agora ajudar nisso. E aí, Joana, todas as preces são ouvidas. E ela não olha, a semente é plantada. Agora, a germinação deixa por conta do pai. Então, é aquilo que eu te falei. Faça a sua parte. Se preocupa com o que você está fazendo. O querer que ela faça outras coisas, que ela siga, sabe, o bem, que pare de sentir todas essas coisas, é com o tempo. E ela, outra coisa, hein? Ela está crescendo, sim. Ela, no mínimo, ela está observando os outros ou observando a sua atitude, tá? Não se canse de fazer o bem para ela. Não, nunca. Qual que é o nome dela, Joana? Rosa da Silva Felipe, com 2 P's. Lembra sempre da Madre Teresa de Calcutá, que às vezes era até chutada, mas ela continuava fazendo bem, viu? Não, eu não eu tenho muita amizade a ela, não só a ela, todas as pessoas. Eu procuro sempre, se eu posso ajudar, eu ajudo, se eu não posso também, mal não faço, nem peço, nem. Eu sempre fui assim, desde menina. Eu aprendi a dar presentes para poder ter amigos por conta das coisas que a minha mãe fazia comigo. Então, eu me sinto bem, me sinto feliz quando posso ajudar. E meu coração cresceu dessa forma, independente de... Pôr o nome dela no caderno e o seu também, e a gente vai ajudar nas nossas preces, viu? Gratidão eterna, muita luz para vocês. Gratidão eterna. E quem que gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu ainda estou crua, ainda me sinto pequenininha. Hoje é a Ana Paula. Nossa. Tudo bem. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga, nossos mentores, os mentores deste estudo, que nos ajudaram a conduzir essa reunião, para que pudéssemos aprender e retirar os conhecimentos necessários para a condução da nossa reencarnação nesse momento. Aproveitamos esse momento para pedir por todos aqueles que não puderam estar presentes hoje aqui, e aonde quer que eles estejam, nossas vibrações, as vibrações dos nossos mentores possam chegar até eles, acalentando seus corações e desejando a eles o bem-estar que nós adquirimos durante essa reunião. Vamos vibrar também por todos aqueles que necessitam do nosso amparo, que necessitam de luz, de paz, porque passam por dificuldades, não somente físicas, mas morais também, que ainda se encontram equivocados no erro, mas sabendo que esse é só um momento pelo qual todos nós transitamos durante a nossa evolução. Então, que nesse momento eles possam receber a luz que parte de nós,
dessa espiritualidade, abraçando-os, para que eles lembrem que o bem sempre prevalece. Que Jesus está conosco e que o caminho, às vezes, da vingança não é a melhor saída, porque Jesus sempre nos ensinou que o perdão é a nossa libertação. Libertação dos sentimentos que nos aprisionam nessa matéria. E dessa forma, encerramos a reunião de hoje, esperando estarmos todos juntos no próximo sábado e que todos nós tenhamos uma boa semana. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Tchau, Boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Luísa, Vera.